Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 de João 3 e 4. Já quero agradecer a tua presença por aqui e convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque vai valer a pena. E se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo. Olha, essa mensagem de hoje está interessantíssima. Nós vamos falar sobre o pecado. Você sabe o que é pecado? Vamos aqui elucidar todas as suas dúvidas. Eu posso garantir para você que terminando esse vídeo você vai ter uma visão diferente acerca do pecado e como se livrar dele, como se afastar dele. Vamos ao texto então? O texto de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz que toda pessoa que comete pecado, ela só pecou pela seguinte razão, porque ela transgrediu a lei. Que lei é essa? A lei é a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, aqui estão os mandamentos, estão aquilo que nós, o ser humano, deve fazer e não deve fazer. A partir do momento que a pessoa faz aquilo que a Bíblia condena, essa pessoa, consequentemente, pecou. O texto diz que aquele que pratica o pecado é porque ele transgrediu a lei, porque a transgressão da lei é pecado. Então, o texto em si, ele é bem elucidativo. Um outro texto bíblico que nos ajuda a entender melhor a questão do pecado é Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, o versículo 37, 38 e 39, que nos diz assim o texto: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que os mandamentos, a lei de Deus, ela se resume em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, devemos amar a Deus, número 1. Segundo, devemos amar a nós mesmos. Terceiro, devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, pecado é quando eu faço mal ou a Deus, ou a mim mesmo, ou ao meu próximo. A partir do momento que a pessoa agiu, ela cometeu um ato que não foi agradável a Deus, ou não foi a ela, ou não foi agradado ao seu próximo, ela, consequentemente, cometeu um pecado. Uma nota muito interessante é sabermos que o ser humano dificilmente irá fazer algo que ele sabe que é errado. Então, ele vai fazer o errado a partir do momento que ele convencer que aquilo é certo. Vamos trazer um exemplo aqui. Roubar no trabalho é pecado, mas há pessoas que roubam. Por que ela rouba? Rouba porque ela se convenceu que aquilo é certo. Mas como? Por exemplo, a pessoa ela pensa assim: o meu salário é muito baixo, não dá para mim pagar as contas. O meu patrão, ele é uma pessoa ruim, não aumenta o meu salário, me paga um salário muito baixo, então eu tenho que fazer um jeitinho para poder sobreviver. Então ela está convencida que não está fazendo nada de errado, mas embora ela tenha se convencido, ela continua no erro. Isso é pecado. Roubar no trabalho é pecado. Se a pessoa não está satisfeita com o salário, ela tem que chegar no seu patrão, pedir aumento de salário. Se o patrão não quer aumentar o salário, ela deve buscar outro emprego, outro salário melhor, e jamais roubar no trabalho. E assim nós temos vários outros exemplos para vários outros tipos de pecado. O ser humano só vai fazer o errado a partir do momento que ele se convencer que aquilo é certo. E aqui o interessante é entendermos que a condição para se perdoar o pecado, para Deus perdoar o pecado, são duas coisas: a pessoa se arrepender do pecado
e confessar o pecado. Vamos entender essas duas palavrinhas? Vamos lá. Número 1. O que é se arrepender do pecado? A palavra arrependimento é a mesma coisa que mudança de pensamento. Quando a pessoa mudar o seu pensamento acerca da sua ação, aí Deus perdoa. Mas como assim mudar? Ou seja, ela está pensando, ela está roubando e está pensando que está fazendo a coisa certa. Agora ela muda o pensamento. Não, isso não é certo, isso é errado. Então ela se arrependeu, ela mudou o pensamento. Se ela pensava que é certo, agora ela passa a pensar que é errado. Então essa é a condição para que Deus perdoe o pecado. Arrependimento. A outra palavra é confessar. O que é confessar? Vamos entender aqui. A palavra confessar, no original, ela quer dizer a mesma coisa. Quando a pessoa está pecando, ela está dizendo que não está fazendo nada de errado. Você me entende? Eu faço isso aqui, mas eu não estou fazendo nada demais. Então, confessar é dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o adultério é pecado. A Bíblia diz que roubar é pecado. A Bíblia diz que fazer o mal ao próximo é pecado. A Bíblia diz que fornicação é pecado. Então, confessar é dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Então, se uma pessoa está roubando e acha que está fazendo a coisa certa, ela precisa confessar o seu pecado. Confessar o quê? A pessoa agora, ela não vai dizer mais que roubar é certo. Ela vai dizer, essa minha ação é pecado. A Bíblia diz que é pecado, então é pecado, entendeu? Ela está confessando o seu pecado. Isso é essencial para que uma pessoa possa ter os seus pecados perdoados. Confessar, dizer a mesma coisa que a Bíblia diz acerca do pecado, e se arrepender é mudar o pensamento, né? E entender, olha, essa minha ação é errada e eu preciso abandonar, eu preciso fazer a coisa certa. Que possamos fugir do pecado, observar a lei de Deus e pedir a Deus para que nos ajude. E quando nós errarmos o alvo, quando nós pecarmos, que possamos correr para Deus e pedir perdão dos nossos pecados, porque eu quero dizer uma coisa para você, que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para nos lavar, para nos libertar do domínio do pecado e nos fazer uma pessoa santa diante dele. Que a justiça de Deus possa ser acreditada na tua vida e pelo sangue de Jesus teus pecados possam ser perdoados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia. Eu oro em favor dessa pessoa que nesse momento está te aceitando como Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida. Pai querido, abençoa, dando a tua graça, perdoa os seus pecados, lava pelo sangue de Jesus. Essa pessoa, Pai, que está confessando, que está se arrependendo dos seus pecados, perdoa para a glória do teu nome, liberta essa pessoa do domínio do pecado e que a partir de hoje ela possa viver uma vida de santidade na tua presença e glorificar o teu nome com as suas ações para todo sempre. Pai querido, eu peço a tua bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desta família. Eu repreendo, Senhor, as enfermidades, eu repreendo toda obra do mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar aqui os seus comentários, que isso significa muito para nós. Deus abençoe grandemente a tua vida.